Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, é só clicar no link abaixo para conhecer o meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é totalmente possível falar e entender inglês sem travar, com confiança, sem estresse, sem cansar, naturalmente. Daqui a pouco vamos treinar juntos para que você perceba como realmente é possível. O que você não precisa? Você não precisa morar fora para se tornar fluente. Você não precisa pagar um curso. E você não precisa seguir horários prontos. Mas você vai precisar querer. Se você quiser realmente, independente de qual o teu motivo, aí sim você vai ter constância e determinação, que são fundamentais. Precisa se dedicar pelo menos 15 minutos, 5 vezes por semana, e aprender e treinar em contextos reais. Nos livros didáticos, você pode aprender a gramática, mas você não vai adquirir a conversação. Então, quando a gente fala aprender em contextos reais, é porque aí sim você consegue adquirir a conversação. Você pode aprender a gramática também dentro desses contextos reais. Onde eu vou achar contextos reais? Diálogo de séries e filmes. Então, como utilizar? Treinando o ouvido. Mas não é treinar o ouvido apenas ouvindo, assistindo as séries. Você precisa interagir para que você consiga entender como pronunciar frases. E para isso você precisa treinar. Você pode estudar a gramática do diálogo pela ordem que ela aparece. Diferente dos livros didáticos, onde vai trazer normalmente o verbo to be antes. Não, você vai estudar ali a gramática conforme vai aparecendo nos diálogos. A gramática em inglês, ela é super fácil. Se você comparar com outras línguas, a gramática em inglês é a mais fácil que existe. Como aprender e adquirir o inglês fluente? Daqui a pouco nós vamos fazer isso aqui, juntinhos, e eu vou explicar o passo a passo e vamos trabalhar um exemplo para vocês perceberem como é. Inicialmente, pegamos um diálogo de uma série, de um filme. Então, nós vamos trabalhar frase por frase. A gente vai ouvir, depois vai repetir, e daí vai entender como que funciona a pronúncia, e depois treinar. Agora, a gramática. É da mesma forma, a gente escuta, repete e aprende a gramática do diálogo, estudando. Então, a diferença de aprender a pronúncia é que você treina. Quando você aprende a gramática, você estuda. Como entender o funcionamento da pronúncia? Bom, aqueles códigos fonéticos, aquelas letrinhas que representam o som, não é esse o caminho. Porque se você pegar esse caminho, você vai primeiro ter que aprender esses códigos fonéticos. Então você deve seguir o que? Um padrão. Esse padrão, ele se repete sempre. E você não precisa memorizar esse padrão. Você vai entender a pronúncia das frases com esse padrão, porque a pronúncia, ela tem um padrão que ela se repete, naturalmente. Então, a gente vai aprendendo isso conforme a gente vai se deparando com os diálogos e vai treinando. Quando você percebe, você já consegue se corrigir, porque você vai perceber que está pronunciando errado. Agora, como aprender a gramática do diálogo? É da mesma forma que a pronúncia, como falamos anteriormente, seguindo um padrão, o presente, o passado, os tempos verbais, as expressões, tudo dentro dos diálogos. E daí você vai estudar. Então, essa é a diferença. Pronúncia, treino. Gramática, estuda. Então vamos lá, vamos pegar um diálogo da série The Big Bang Theory. Será que eu devo assistir antes, entender a série antes para me contextualizar? É claro, quando nós estamos contextualizados, fica mais fácil, mas não é necessário. Bernadette is pregnant and having a hard time. Então, essa personagem aqui, a Bernadette, ela está grávida e ela já está no final da gravidez, então ela está ali com dificuldade, já está cansada com aquela barriga pesada. Então ela está descendo as escadas e ela para porque ela está com dificuldade até de caminhar. Então chega a amiga dela, Penny, e entra e percebe que ela está ali sentada na escada e fala: "Come here, let me help you. Come here, let me help you. Come here, let me help you. You really want to help? Put on a rubber glove and reach up there and start pulling. You really want to help? Put on a rubber glove and reach on up there and start pulling." Mais uma vez. You really want to help? Put on a rubber glove and reach on up there and start pulling. Então, essa fala aqui, a Bernadette, ela fala bem rápido mesmo. Além de fazer a união das palavras. Às vezes a gente acha que a frase está, que a pessoa está falando muito rápido. E nem é, só porque está emendando. Mas aqui, de fato, a Bernadette fala rápido e emendando. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. Okay? Now, I read and you listen. Agora eu leio e vocês escutam. Come here.
let me help you. You really want to help? Put on a rubber glove and reach on up there and start pulling. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. Ok, agora frase por frase. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Come here, let me help you. Come here, let me help you. Ok? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Come here, let me help you. Come here, let me help you. Tá, acharam estranho, não conseguiram? Agora eu vou ler de outra forma. Come here, let me help you. Come here, let me help you. Ok? Now your turn, a vez de vocês. Ok, parece que ficou mais fácil, né? Porque eu pronunciei, da segunda vez, as palavras mais soltas. Come here, let me help you. Come here, let me help you. A palavra come, come. A palavra come, ela termina com E. Eu nunca vou pronunciar esse E no final, mesmo quando ela está isolada. Alguns exemplos aqui, ó. Come, love, some, done. Então, eu não vou falar done, some, love, come, love, some, done. Ok? Então, da mesma forma, todas as letras, todas as últimas letras de cada palavra, ou não vão aparecer, vão ser mudas, ou vão ser pronunciadas mais levemente, com exceção de algumas letras mais fortes, como o S, as que começam com a letra H, como em here and help, here, help, house, hat. Então, começou com a letra H, normalmente, não sempre, vai ter um som do R forte, daquele nosso R na garganta, aquele R forte. Here, help, house, hat. Existem exceções? Sim, um exemplo, hour. Aqui eu não vou pronunciar a letter H, tá? Então vai ficar hour, que significa hora. Uma hora, tá? Então, an hour, uma hora. Ok, vamos ver outras situações. Agora, olha só. Aqui eu tenho restaurant, rat, right, ring. Agora, começou com a letter R, eu vou ter um som enrolado, do R enrolado. Restaurant, rat, right, ring. Então, eu não vou falar restaurant, tá? Restaurant. Veja, aqui eu tenho um outro R no meio da palavra restaurant, que também é pronunciado enrolado. Então, tanto faz onde o R estiver, ele sempre vai ser pronunciado como o nosso R enrolado. Restaurant, rat, right, ring. Ok, let's go on. Agora tem aqui, ó, come here. O que aconteceu com o som aqui? Come here. Come here, let me help you. Normalmente, eles vão, como não aparece o E, né? Come here. Aqui, eles também vão tirar o som do H, tá? Então, vai ficar come here, como se não tivesse o som do H e fosse um ear, come here. Então, não tem o som desse E, mas tem o som aqui, ear, come here, que é come here. Tá, vamos ver outras situações parecidas. Aqui, ó. Let me. Bom, let me, o que acontece? Já vimos que o T aqui fica mudo. Então, let me. Let me fica let me. O T fica mudo. Vamos seguindo, então. Alright, agora o que vai acontecer aqui? São exemplos que não estão aqui na frase, mas eu já vou trazendo para vocês. Esses exemplos eu preciso decorar, preciso memorizar? Não, porque vai aparecer no diálogo a toda hora. Então vocês vão percebendo. Quando que eles vão falar? Come here, let me help you. Ou come here, let me help you. Porque tem muito disso também. Em que momento que eu falo mais emendado? Em que momento que eu vou falar mais solto cada palavra, mais isolada cada palavra? Come here, let me help you. Vocês vão perceber que conforme o estresse que eu quero dar em cada palavra, conforme o ênfase, né? Então eu dou um estresse numa palavra, então eu vou falar mais separado, mais isolado o som de cada palavra. Quando é mais corriqueiro, eles emendam mais. A tendência é emendar mais. E isso se percebe
nas séries, nos filmes, porque é real. Então, você vai ver que às vezes duas pessoas vão repetir a mesma frase de formas diferentes, mas você precisa aprender a repetir o mais emendado possível e você vai falar também da forma que necessitar na hora, vai sair naturalmente. Às vezes vai falar mais emendado, às vezes mais o som das palavras mais isoladas. Isso vem naturalmente. Então, aqui eu trouxe mais 3 exemplos. Aqui, deixa eu já colocar o próximo. Então, eu tenho aqui them, him, her. Veja, aqui com H, eu pronuncio o H como o som de R forte. Him, her, him, her. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos começar aqui com him and her. Tá? Eles vão ficar com o som de um R fraco, enrolado. Tá? Ó, let 'em, letter. Então, o som do H cai fora, a mesma coisa que aqui no here. E como eu tenho um T no final dessa palavra que vem antes, o som do T também pode ficar um som de R, daquele R fraco. Então, vai ficar let 'em, let 'em. Não é let 'em, tá? Let 'em. É só para entender que o som do T tem som de R. Let 'em. Eu vou só pronunciar a letra M. Tá? A letter M, em inglês, é né? M. Então, let 'em, let 'em. É como se eu fosse pronunciar let, e daí o R, R, e daí a letra M em inglês, M, let 'em go. Da mesma forma aqui, ó, letter, porque aqui eu já tenho ER, então tiro o H, o T vira um R, então let her go, let her go, let her go, deixa ir, let her go, deixa ir, let him go, deixa eu ir. E aqui eu tenho TH, que é aquele som do TH que não existe em português. Então esse som não existe em português. Então coloco a língua atrás dos dentes de cima e puxo o restante das letras da palavra. M. Então, them. Mas, quando eu tenho esse pronome aqui, né, them, eu tenho uma palavra que vem antes, que começa com a letra T, eu também posso emendar e ficar let 'em. Tiro fora o som do TH e só vou falar M. E o outro T aqui, né, da mesma forma que essas palavras das outras frases, vai ficar também o R. Então, let 'em go, let 'em go, deixe-os ir, let 'em go, let her go. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Ó? Ficou igualzinho o som. Let 'em go, let 'em go. Então, como é que eu vou saber se está dizendo deixe-o ir ou deixe-os irem? Pelo contexto. So, now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Come here, let me help you. Come here, let me help you. I read in Portuguese and you read in English. E vocês leem em inglês. Vem aqui, deixe-me ajudá-la. Come here, let me help you. Alright, I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. Alright, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. One more time, mais uma vez. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. Ok, once more, mais uma vez, agora direto. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. Your turn. Vez de vocês. Alright, now I read in Portuguese and you read in English. Então eu leio em português e vocês leem em inglês. Você realmente quer ajudar? Coloque uma luva de borracha, alcance lá e comece a puxar. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. Então, quando uma vogal e uma consoante se encontram, é fácil de você fazer a ligação. Também já vimos que não vamos pronunciar a última letra das palavras, ou elas são levemente pronunciadas. Tem exceções que a gente vai ver, como a letra S, algumas letras que são mais fortes. A palavra real, que é real. Really, realmente. Veja como que eu pronunciei really
realmente. Tudo bem, tá no final, aqui tá isolado, né? Mas quando termina com a letra Y, ou L-Y principalmente, eu vou dar um ênfase nessas duas últimas letras, tá? Então, you really, tá? É a mesma coisa que love. Ó, eu não vou pronunciar o E, né? Love, não é love. Agora, se eu colocar o L-Y, aí sim eu vou pronunciar o L-Y com força, tá? Lovely, really, lovely. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Want to help. Eu tenho dois verbos aqui. Eu tenho o verbo to want, que é o verbo querer, e eu tenho o verbo to help, que é o verbo ajudar. Bom, quando eu tenho o verbo querer, e depois eu tenho um outro verbo qualquer que esteja no infinitivo, então, os verbos no infinitivo, eles em inglês levam essa preposition to na frente do verbo. Em português termina com R. Ajudar, comer, amar, fazer, estudar, ler. E em inglês sempre se põe o to na frente do verbo. Muito bem. Então, o que eu posso fazer quando eu tenho o verbo want? Eu vou unir com essa preposition do verbo que vem a seguir. Want to, e vai virar wanna. Want to, wanna. Agora, na leitura, tem que tomar cuidado para não repetir o to. Então, por exemplo, you really wanna help? Como eu já coloquei o to junto com o want, eu não vou repetir ele. Então, eu não posso falar you really wanna to help. Ok? Então, you really wanna help? Ou então, you really want to help? Outro exemplo, going to. Going to, então, significa indo para algum lugar. Ou também pode ser, o going to pode ser o futuro. Going to, eu também posso unir e vai virar gonna. Ok? Wanna, gonna. Essas duas formas é possível escrever desse jeito, ok? Então, nós temos you really wanna help, you really wanna help. Veja que o P fica, né? You really wanna help. Então, ele sai o som fraquinho. You really wanna help? Ok? Agora vamos para a próxima frase ali, que eu tenho o verbo put, to put, que é o verbo colocar. Put on a rubber glove. Put on. O que aconteceu com o T? Lembra? A letra T, às vezes, não vai aparecer, fica silencioso, e às vezes ele vira aquele Rzinho fraco. Então, ó, T, o som de R fraco, ele é R enrolado. Então, vai ficar put on. Eu já emendo, porque é uma consoante e uma vogal. Como a gente substituiu o som da letra T pelo som de R, que é de R, também é uma consoante e uma vogal. Então, fica bem emendado. Put on. Put on a. Ó, on a. Put on a. Put on a rubber. Put on a rubber. Put on a rubber. Put on a rubber. Então, vejam como os R's sempre são bem enrolados. Não importa onde eles estejam, no começo da palavra, ou no final, ou no meio. Ok? Put on a rubber glove. Ó, glove. Não pronuncio o E. Put on a rubber glove. Reach on. Já vou emendar o reach com o on. Enrola a língua aqui com o reach, que começa com R. E já emendo aqui, ó. Reach on. Agora, como é que eu vou fazer para pronunciar esse CH? As palavras com CH, normalmente, tem algumas exceções de algumas palavras derivadas, tá? Que tem um outro som, mas normalmente tem o som de ch, como em tchau, ok? Então, ó, reach, teacher. Então, aqui, reach on, já emendo ch com o on. Então, veja que o CH no final da palavra, ele vai ficar um som forte também. Ele não vai desaparecer. Ele não vai ficar silencioso, ele fica bem forte. Então, reach on up. Reach on up. Lembrando que o up, ok? Eu não vou pronunciar up, e sim reach on up there. Reach on up there. Ok? Aqui, então, eu tenho o TH. Mais uma vez, não existe som em português. Então, a gente coloca a nossa língua atrás dos dentes de cima e puxa o restante das letras da palavra. Air. Então, vamos lá. There. Reach on up there. Reach on up there. Reach on up there and start pulling. Reach on up there. Como que eu emendo aqui se eu tenho two vowels? Porque eu não pronuncio a última letra. Então, fica o som do R com o A. Reach on up there and
Reach on up there and start. Aqui tem o consonant, consonant, consonant. Então não emenda, mas não aparece o som do D. E o N, ele fica esticado, né? And start. And start pulling. Então aqui, veja, o som do T, o que acontece? Ele não vai virar um som de R quando a próxima palavra começar com uma vogal. Então, put on. Agora aqui não posso falar start pulling. Não, não tem uma vogal aqui. Então, vou ter que pronunciar ou ela vai ficar bem silenciosa. Vamos ver. There and start pulling. Como o R é bem puxado, ó, start pulling, start pulling. E, ó, pulling, sempre que eu terminar com ing, não vou pronunciar o D, tá? Seja a palavra isolada ou no contexto. And start pulling. Aqui também, ó, está no final da palavra, no final da frase, mas eu não vou pronunciar o D. Ok? And start pulling. Alright? One more time. I read and you listen. Mais uma vez, então, eu leio e vocês escutam. You really want to help? Put on a rubber glove, reach on up there and start pulling. Ok? One more time. You read now. Agora vocês leem. Então, perceberam como a gente vai repetindo as mesmas situações? I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. All right, now I read in Portuguese and you read in English. Agora eu leio em português e vocês leem em inglês. Sei que você está brincando, mas eu cresci numa fazenda. Eu faço. I know you're joking, but I grew up on a farm. I'll do it. Alright, então vamos dar uma olhadinha aqui na palavra but, mas, né? Termina com T. Então, o que acontece? Vira um R ou fica muda. Eu tenho um I depois, que é uma vogal. Então, normalmente vai ser um R. But I. I know you're joking. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o verbo to know. To know é o verbo saber ou conhecer. Quando as palavras começam com a letra KN, então o som do K vai ficar mudo. Então o K vai ficar mudo. Como na palavra to know, que é o verbo saber ou conhecer, como na palavra knife, faca, ou na palavra knight, que significa cavalheiro. I know you're joking, but I grew up on a farm. Então, olha aqui, ó. Joking, não aparece o som do D. But I, já fiz aqui o T com o som de R. But I grew. O W, veja, no, grew. Sempre vai ter um som de U. Então, você vai sempre fazer um biquinho, tá? U, no, grew. Ok? Grew up on, ó, já emendo P com O, né? Grew up on a, termina com consoante vogal, então emendo tudo isso aqui, ó. But I grew up on a farm. But I grew up on a farm. I'll do it. Então, a palavrinha it aqui, olha o som, não é eat. Porque eat se escreve com E-A-T. E eat é um verbo to eat, o verbo comer. E o it é o pronome da terceira pessoa do singular, que a gente chama de pronome neutro, porque também não existe em português. Então, aqui eu tenho it, big, fit, sit, did. Então, quando eu tenho a letra I, vai ficar com o som de E. Mas não é sempre que tem a letra I que vai ficar com o som de E. Tá? Geralmente, em situações de palavras que tem duas consoantes entre a letra I e não tem depois uma outra letra. Eu só tenho duas letras, mas também vou pronunciar it. 3 letras. Big, fit, sit, did. Então, não é fit, tá? Não é fit, não é it, não é big. Ok? Nem tem um E no final, né? It, big, fit, sit, did. Então, esse é o procedimento. Ouvir a frase, ouvir de novo, repetir de novo, depois ler sozinho,
estudar aqui o que significa essa frase, repetir de novo, repetir, imaginando o que está sendo dito, dando ritmo, dando ênfase. Então a gente vai vendo as situações e isso vai se tornando cada vez mais compreensível, mais fácil, mais automático. Alright, so that's it for today. Então é isso aí por hoje. Don't forget to subscribe. Não esqueçam de se inscrever para ajudar aqui no canal. And I'll see you. Bye bye.